Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Nós já estamos na nossa quarta aula, olha que legal! E aí, o que você tem aprendido a respeito do discipulado? Quais as novas concepções que você tem tido a respeito desse assunto? Que você esteja aproveitando tudo isso, tá certo? Bom, a nossa aula de hoje tem como tema discipulado moderno versus discipulado de Jesus. Relacionamento, a essência do discipulado. Nós vamos começar agora a analisar com mais detalhes o discipulado de Jesus e tentar aprender com ele como deve ser o nosso discipulado, ok? Então, gente, nós vamos sempre fazer essa comparação. Discipulado moderno é apenas uma série de estudos bíblicos doutrinários, mas o discipulado de Jesus é um relacionamento que comunica verdade e vida. Vejam só, ao longo de muitos anos nós fomos nos acostumando a pensar o discipulado como algo relacionado a um material, um livro, uma revista, que serviria para transmitir informações. Contudo, o discipulado de Jesus era um relacionamento de longo prazo que compreendia não apenas aulas de conteúdo doutrinário. Por mais que ele tenha ensinado princípios extraordinários, o relacionamento discipulador modelado por Jesus constava de 6 elementos. Vamos ver quais são? O convívio, que é o relacionamento em si, o acolhimento, a intercessão, o zelo integral, o ensino do Evangelho e a solicitação de contas. Juntos, eles formam o acróstico Raízes, que é uma forma simples de visualização das ações envolvidas no relacionamento discipulador proposta pela visão da Igreja Multiplicadora. Vamos estudar juntos cada um desses elementos, refletindo sempre sobre como eles estavam presentes no relacionamento discipulador que Jesus desenvolveu e como podemos aplicá-los em nosso contexto hoje. Geralmente, quando trocamos ideias sobre como funciona o discipulado na igreja, logo somos levados a perguntar: qual é o material que você está estudando? Querendo ou não, o nosso foco do discipulado tem sido sobre o material didático. Contudo, quando olhamos para o modelo de discipulado de Jesus, ele estava totalmente centrado no relacionamento. Essa é a razão porque preferimos chamá-lo de relacionamento discipulador. É claro que a transmissão de informações estava envolvida. O pastor Diogo Carvalho diz o seguinte: vemos nos evangelhos lições de Jesus de profundo conteúdo teológico, a exemplo de suas parábolas sobre o reino de Deus e tantos outros ensinamentos preciosos. Mas esses ensinamentos eram ingredientes do discipulado, não o discipulado em si. O discipulado de Jesus foi um relacionamento de longo prazo que foi estabelecido entre ele, o mestre, e os discípulos, seus aprendizes. Quando enfatizamos mais os materiais de estudos bíblicos do que o relacionamento, deixamos de enxergar o que é mais importante no discipulado: a estreita ligação pessoal que se constrói entre discipulador e discípulo, diz o pastor Diogo Carvalho em mais uma frase do livro. Gente, prestem muita atenção. Os 3 anos e meio que Jesus passou com seus discípulos foram muito significativos. Aqueles 12 homens tornaram-se os seus melhores amigos. Ele mesmo se referiu a eles como amigos em João 15,15. Vejam, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. O pastor Diogo Carvalho diz em mais uma frase do livro: um relacionamento discipulador não diz respeito a um programa, mas a uma pessoa. Quem começa um relacionamento discipulador não ganha apenas uma responsabilidade, ganha um amigo. O que Jesus está nos ensinando é que a multiplicação de discípulos não é por amor à missão, mas por amor a eles mesmos.
Em uma frase do Kate Phillips, ele diz: o discípulo é um amigo e não um projeto espiritual. 1 Tessalonicenses 2,8 diz: assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Assim como nesse versículo, o relacionamento discipulador começa e termina com amor. Em Lucas, capítulo 18, versículo 31, vemos que Jesus intencionalmente trouxe seus discípulos consigo para dividir com eles a sua dor. Ele não faria isso se não os considerasse amigos de verdade. Ele não tinha receio de que seus discípulos observassem sua reação em tempos de crise e pressão. No monte, Jesus passou a se angustiar na frente de seus discípulos. Em Mateus capítulo 26, versículo 37, diz assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Deixando-os ali e se afastando um pouco para orar, ele voltou depois de um tempo e os encontrou dormindo e perguntou a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Era como se ele questionasse: vocês são meus melhores amigos. Se eu não puder contar com vocês, com quem mais poderei contar? E aí Jesus lhes suplicou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vejam o quão intensa chegou a ser a amizade entre eles. Podemos extrair daqui um princípio de transparência no relacionamento discipulador. Como discipuladores, não precisamos esconder todas as nossas angústias dos nossos discípulos. Jesus não as escondeu, ele foi autêntico. Se Jesus tivesse refreado seu estado emocional e colocado uma máscara de alegria diante dos seus discípulos, então ele estaria ensinando que é assim que age no discipulado. Mas não. Discipuladores são gente normal, que sofre, que chora, que não tem medo de se expor. Somente se formos transparentes, formaremos discípulos sensíveis à dor de si mesmos e dos outros. Também aprendemos nessa passagem que, no Getsêmani, uma vez abandonado pelos seus discípulos, Jesus não se cansou de ir ao Pai em oração. Em Mateus 26, 43, 44, diz: e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Por mais íntima que fosse a amizade com seus discípulos, Jesus não fez dela o principal ponto de apoio da sua alma. Isso seria idolatria. Ele não ficou paralisado quando seus discípulos o deixaram sofrer sozinho. Ele buscou no Pai a força que precisava. A nossa vida de oração como discipuladores não pode depender dos nossos discípulos. Um pouco mais à frente, quando os soldados apareceram, um dos discípulos se viu na obrigação de defender o seu mestre e amigo. Dormes. Não podes vigiar uma hora. É chegada a hora.
Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem? Com um beijo? Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Em Mateus 26:51, lemos: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Como discípulo, ele quis proteger Jesus, mas isso não durou muito. Em questão de minutos, todos eles o abandonaram. Horas antes, em Mateus 26:53, Pedro havia prometido: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas no momento crucial, o que se viu foi outra coisa. Quando Jesus foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia de longe. O único contato que Jesus fez com ele foi olhar em seus olhos, o que foi suficiente para levar Pedro a chorar amargamente. Repare que Jesus não expôs o seu discípulo publicamente. Na realidade, se voltarmos um pouco mais no tempo, nem mesmo quando aflito em espírito diante daquele que o trairia, Jesus tratou mal seu traidor ou jogou os demais discípulos contra ele. Agora com Pedro, Jesus não faria diferente. Jesus não desistiria do seu amigo. Por amor, Jesus não levou o desapontamento até o ponto em que não seria possível voltar atrás. Ele manteve aberta a porta da reconciliação. O fato é que os seus melhores amigos o abandonaram para sofrer sozinho. E se isso acontecesse conosco? Como reagiríamos? Daríamos uma segunda chance a eles? Uma coisa é certa: como discipuladores, precisamos estar preparados para a decepção, diz o pastor Diogo Carvalho em mais uma frase do livro. O relacionamento discipulador vai se intensificar cada vez mais e chegar a uma amizade realmente profunda. De nossa parte, com os discípulos, sempre haverá uma intencionalidade de amar e cuidar, mas nem sempre seremos correspondidos. Com Jesus, aprendemos que o relacionamento discipulador requer uma permanente disposição de perdoar e dar uma chance
aos seus discípulos. Diz ele em mais uma frase. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Mas o relacionamento discipulador modelado por Jesus inclui valiosos momentos com os discípulos durante as refeições. Vamos ver alguns exemplos? Vejam só. Mateus 26:20 diz: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E em Lucas 24:30 diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Diz em João 21:12-13. Este último texto é o registro da terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E por que nesse momento uma refeição? O que comida tem a ver com relacionamento? Vamos entrar naquele contexto. Os discípulos tinham decepcionado Jesus, o mestre se foi, mas a culpa ficou. Agora, ele reapareceu. Muitas coisas devem ter passado na cabeça dos discípulos naquele momento, do tipo: será que ele vai nos aceitar de novo? Parafraseando um texto do livro Relacionamento Discipulador, lemos que foi dividindo uma refeição que Jesus provou que estava tudo bem, que ele não guardou mágoas. Talvez os discípulos pensaram: ele se assentou à mesa, como nos velhos tempos. Ele não desistiu de nós. Ele nos ama. Durante o compartilhar do alimento, a amizade é restaurada, o perdão é demonstrado, o relacionamento discipulador é renovado. E por hoje, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido que o relacionamento é a essência do discipulado. Na nossa próxima aula, vamos continuar analisando os elementos do relacionamento discipulador modelado por Jesus. Espero você. Até lá!